Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por mais essa oportunidade dada pelo Grupo de Estudos Braulio Goffman, na pessoa do Ogan Jassonan. Agradecer também a presença de todos vocês aqui, que se disponibilizaram a vir para poder escutar um pouco das nossas histórias relacionadas ao candomblé de origem banto, Angola, Congo. E dizer para vocês, reforçar mais uma vez, que eu não estou aqui falando em nome da raiz do Tombenci, porque o Tombenci não tem nenhum membro, nenhuma instituição formalizada para que fale em nome dela somente e objetivamente. Mas falo como um membro dessa raiz, um membro que já está há mais de 21 anos, né, iniciado nessa raiz e que segue as tradições e os costumes que são eles que permeiam a nossa casa. Para poder falar do candomblé de origem banto, Angola, não podemos deixar de falar um pouco sobre a vinda dos escravos para cá. Na verdade, dos negros que foram escravizados e trazidos para cá. E esses negros, né, eu vou pular um pouco só a parte histórica, porque eu acho que a gente já tem isso muito bem sedimentado, né, pelo menos todos que fazem parte do candomblé hoje já tem esse conceito muito, muito forte de que o banto realmente foi o primeiro povo a chegar no Brasil, no século XVI, e que esse povo se estabilizou, né, ficou muito, se sedimentou em terras, tanto na Bahia quanto em Minas, Pernambuco e mais para o interior do Brasil, durante 3 ou 4 gerações até a chegada dos negros iorubanos, os nagôs, os sudaneses. Então, eu acho que não precisa falar tanto disso. Mas, antes de falar sobre isso, e somente fazer uma observação, que eu acho que essa é uma observação muito importante para a cultura do banto, do Angola, é a questão de que quando a gente fala do candomblé Angola, hoje, né, a maioria das pessoas falam em candomblé Angola. Quando a gente fala do candomblé Angola, a gente não quer dizer somente o Angola, porque os negros vindos para cá, eles tiveram diversas origens, né? São oriundos do Angola, do Congo, da República Democrática do Congo, do Zaire, da Zâmbia, Moçambique, do povo de Cambinda. Então, quando hoje, né, a gente simplifica falando do candomblé Angola, a gente, na verdade, está dizendo que é um culto trazido por todos esses negros. E esse culto ele foi misturado, basicamente, nas senzalas, nos locais de trabalho, onde eles se aglomeraram, né? E daí está a importância, que apesar de toda a violência sofrida por eles, toda a desafricanização sofrida por eles, né, e de forma violenta, eles se apoiaram na oralidade para que esse candomblé hoje chegasse aqui. A oralidade é essa que Gitu, que é meu irmão aqui, que fala com muita propriedade, que a oralidade ela é frágil. E ela, de fato, ela é muito frágil e corruptível. É uma frase dele. Mas essa oralidade ainda frágil e corruptível, ela que nos fez chegar até aqui. Porque o nosso culto hoje, ele não é de uma região da África banto. Ele é da mistura de todas essas regiões trazidas, né, aglutinadas nesses locais de trabalho forçado, mas mantidas e difundidas através dessa oralidade, que apesar de frágil, foi o que nos trouxe até aqui. Então isso para mim é o maior ensinamento que esses negros vindos para cá deixaram, que a oralidade é de fundamental importância para a nossa religião. Em relação aos terreiros, né, primeiro a gente precisa entender a origem deles, né? Hoje chamamos de terreiros, mas qual foi a evolução para se chegar até aqui? Hoje a gente tem relatos, a gente tem isso comprovado historicamente, que as primeiras manifestações religiosas da banto, né, já voltado para essa cultura, já voltado não, porque foi a primeira, mas voltado para essa cultura banto, foi nos calundus, né, que é primeiro um nome que já remete à língua, né, quimbundo, e essa sim foi a primeira manifestação religiosa que se tem registro, apesar de ter vindo junto com esses negros, o que tem registrado é isso. E o calundu, ele, apesar de ser uma manifestação religiosa e um culto basicamente doméstico, ele que fundamentou a estrutura hoje conhecida como terreiro de candomblé, a casa de santo, roça, do povo do Angola, Congo, ou como alguns chamam de Angola, do candomblé banto.
Então isso eu acho que tem que ser registrado, porque essa origem não foi a partir dos terreiros conhecidos hoje, como a gente pesquisa na internet, não, ela se deu nessa evolução primeiro desse povo banto que se aglutinou e começou a cultuar de forma um pouco mais coletiva. Então, no início, ou melhor, do meio do século XIX para o início do século XX, que começaram a surgir esses locais de culto chamados candomblés, né? Muito possivelmente como consequência dos movimentos políticos, né, e das leis promulgadas, como a Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, Sexagenário, até a Lei Áurea. Então, esse foi a base, né, do candomblé Angola, já organizando-se como estrutura religiosa. Agora, né, a partir daí que foram formados terreiros, e agora já tentando falar mais próximo da nossa realidade, das casas de candomblé, a gente começaram a surgir daí os primeiros personagens do candomblé Angola, ou candomblé banto. E esses personagens que deram base para que a gente chegasse até aqui. A partir deles que a gente pode reconhecer as raízes, a origem e toda a base fundamental da nossa religião. E o primeiro ponto que eu gostaria que fosse desmistificado, ao meu ver, é a questão da origem do candomblé banto. Hoje, em qualquer pesquisa na internet, a gente tem Dona Maria Genoveva do Bonfim, Dona Maria Neném como a geradora, a fundadora do candomblé no Brasil. Mas, e o que não é uma mentira, é uma verdade. Mas junto dela, existiam outros personagens tão importantes quanto, e pessoas assim que elevaram e deram força a esse culto, que já foi um dos maiores, o maior, né, no Brasil. Hoje, né, perdeu um pouco a força, teve um número de casos um pouco reduzidos, até pela sua cultura, pela forma de lidar um pouco mais rígida, um pouco mais complexa. Isso também acho que contribuiu, mas esses outros personagens tiveram tanta importância quanto Dona Maria Neném. E uma personagem de grande relevância e que me traz muita familiaridade, eu gostaria de estar citando aqui, é uma senhora chamada Maria Rufino Duarte, conhecida como Mariquinha Lembá. Essa senhora, ela, além de ser contemporânea de Dona Maria Neném, de Sinhá Maria Neném, que é a forma que a nossa raiz sempre se referiu a ela, né, já por mania dos antigos, Dona Mariquinha Lembá, ela era contemporânea, e além de contemporânea, elas eram comadres. Ou seja, eram duas pessoas muito fortes dentro do candomblé. Dona Mariquinha Lembá, ela difundiu o axé dela não só na cidade de Salvador, na capital, como também para o interior da Bahia, mais precisamente em Cruz das Almas. E que dali veio também para o Rio de Janeiro, que veio já com o nome, com o formato, que é a raiz do Muruçá, a qual meu pai foi iniciado pelas mãos de Tata Otomiobá, conhecido como Nelson Cobrinha, e ele, por sua vez, foi iniciado por senhora Dona Monobacotô, que já era de Cruz das Almas, e, por sua vez, iniciado por Mariquinha Lembá. Então, eu digo familiaridade porque eu tenho essa rastreabilidade pela raiz que meu pai foi feito, onde chega na sua origem. Eu não vou ficar aqui muito falando sobre os que antecederam a Mariquinha Lembá e Maria Neném, apesar de termos nomes e relatos dentro da oralidade que a gente conhece, porque existe uma polêmica muito grande com relação a isso. E, de fato, ninguém tem um documento que comprove a origem desses nomes ou a forma que esses nomes foram difundidos pelas raízes. Mas eu, dentro da minha oralidade, e aí eu vou, já terminando esse registro de Mariquinha Lembá, eu vou cair um pouco agora para a questão do Tom Benci, né, que foi a raiz que eu fui iniciado, que eu mantenho, a gente mantém isso na nossa casa até hoje e para sempre. Existe uma polêmica muito grande em relação a quem foi o iniciador de Dona Maria Neném. Hoje, você procura na internet, a gente encontra muito seu Roberto Barros Reis, que é um tata, aí tem lá uma digina, de um quice e tal, mas eu não tenho como divulgar isso, porque dentro do terreiro Tom Benci, dentro da vertente que eu sigo e que eu tenho contato com pessoas com 70 anos de santo,
todas elas só conhecem um nome que é Tarianzazi, que na verdade é um nome, inclusive, que se refere a uma divindade, mas que ele era conhecido como... E eu tive a oportunidade de ter filhos de Maria Neném dando esse relato diretamente a mim, ao meu pai, em visitas que a gente teve a oportunidade de fazer na Bahia. Então eu não tenho como dar outra realidade a não ser essa que eu conheço, que o pai de Maria Neném é Tarianzazi. Mas isso é uma polêmica que eu não vou ficar mitigando aqui, porque não é nem interessante, coisas que a gente não comprova, e a gente entra na nossa oralidade, que para mim é o que tem importância. Agora, falando do terreiro Tombenci, o terreiro Tombenci, ele acabou se tornando o berço do Angola, né, avaliado por toda a grande maioria, pelo fato de dele ter saído as principais casas de Angola hoje, na atualidade, que mais se difundiram, que mais se tem conhecimento. Como, por exemplo, o terreiro do Tumba Junsara, fundado por Cambambi e posteriormente por seu Siriaco, no ano de 1919, que está completando 100 anos agora, o que é uma felicidade para o povo banto. Como também teve o terreiro do Bate-Folha, que após seu Bernardino ter tomado obrigação com Maria Neném, ele fundou o terreiro do Bate-Folha, então também é uma vertente do Tombenci. E também relatos que contam de Dona Miúda, do terreiro Viva Deus, que no seu primeiro período, dentro do Candomblé Angola, teve Dona Maria Neném como orientadora de Dona Maria, de Dona Miúda do Viva Deus. Do Viva Deus não, desculpa, do terreiro Viva Deus, exatamente. Então, o Tombenci, ele, enquanto família, aí eu vou falar um pouco da árvore genealógica do Tombenci, para a gente ter um breve relato, não vou entrar em muitos detalhes, mas o Tombenci, ele basicamente como família, teve dois personagens principais a partir do falecimento de Dona Maria Neném. Dona Maria Neném, ao falecer, ela deixou uma sucessora, onde a gente tem conhecimento, né, histórico, e tive a oportunidade de ter essa confirmação na última ida que eu fui a Salvador, mas essa sucessora não quis assumir o cargo. Então, Tata Capiexi, que foi uma pessoa criada por Maria Neném desde 6 meses de idade, foi criado por ela, iniciado dentro da religião, ele, né, se tomou essa responsabilidade para ele, se manifestou com vontade de dar continuidade ao que a mãe de criação dele havia deixado. Então, a partir daí, ele toma conta do terreiro Tombenci, ele que faz a manutenção do espaço físico e dá sequência às obrigações da casa. E a partir dele, nós temos ainda filhos vivos e que mantém o nome do Tombenci até hoje. Ele é do Inquice Cavungo, né? Alguns não sabem, é difícil até de ter essas informações, mas ele deu continuidade e ainda hoje tem pessoas que mantêm o nome Tombenci através desse personagem que é de suma importância para nós da família Tombenci. Como exemplo, posso citar aqui Terreiro Santa Bárbara, que é de meu tio Monacá, Valdemir, lá em Lauro de Freitas. Tem um outro terreiro que eu conheci, o dirigente de lá, esse eu não conhecia, tive a oportunidade de conhecer agora, que é Tata Valdomiro, que é do Inzó Inquice Mutazingue Tombenci Neto. Tem Inzó Meanda Andalunda, que hoje é dirigente, é Mameto Coangolô, que a mãe dela e a irmã dela é filha direta de Tata Capiexi. Então são pessoas que, apesar da gente aqui no Rio, principalmente do eixo Rio-São Paulo, a gente conhecer pouco, ainda existe e mantém a cultura, as tradições, e quando a gente encontra, a gente consegue perceber que tudo aquilo que é feito lá segue um princípio, um costume, uma tradição religiosa do terreiro Tombenci de fato. E a outra personagem de grande importância dentro do Tombenci, que é a qual eu descendo, é Mameto Kizunguirá. Mameto Kizunguirá era uma das filhas mais velhas de Maria Neném. Ela também deu continuidade à casa de santo com o nome Tombenci. Ela teve a sua casa em Salvador, em Pernambués, e depois, no segundo momento, no Alto do Caxundé, na boca do rio, em Salvador. Ela, por sua vez, difundiu um pouco, saiu um pouco dali da cidade de Salvador. Então ela teve descendentes que hoje ainda mantêm as casas abertas, que em Ilhéus, por exemplo, no terreiro Matamba Tombenci Neto, que é de Mameto Mucalê, que é uma pessoa que também maravilhosa, que mantém a casa lá firme e forte até hoje. Também ela deixou descendência para Tata Caturazambi, que é meu avô de santo,
em Itapetinga, na cidade de Itapetinga, e em Salvador, com casa de Tata Passinho, que também teve né, ela como mãe. Então essas pessoas deram continuidade ao terreiro Tom Benci, já como descendentes. Dando continuidade para chegar até aqui no Rio, no terreiro de Mucalê, hoje dirigido por Mucalê, era um terreiro que foi, né, gerido pela mãe dela, que é a geração anterior, Dona Bandanelunga, que Dona Roxa foi uma pessoa amada na cidade de Ilhéus e que seguiu Tom Benci porque era filha de Mameto Kizunguirá também. No falecimento dela, Mameto Mucalê assume. E Itapetinga, após Mameto Mucalê receber a cuia, depois do falecimento de Bandanelunga, Mameto Kizunguirá dá a cuia para Tata Caturazambia, na cidade de Itapetinga. E ele sim foi responsável por trazer o candomblé do Tom Benci para o eixo Rio-São Paulo. De que forma? Ele abriu uma casa em São Paulo, no bairro Hermelino Matarazzo, ao qual também tive a oportunidade de conhecer, de participar de obrigações lá, e através dos seus filhos, como Tata Deloé, que é meu pai de santo, que foi quem me confirmou, aqui no Rio de Janeiro, como em Angra dos Reis, que eu não me recordo agora o nome de uma filha que ele também, né, fazia as obrigações para ela lá, como em São Paulo, na casa de Seu Roche, Nenguadereumin. Então, pessoas que ainda mantêm viva a raiz de Tom Benci nas suas cidades. O Tom Benci, né, apesar de ser o terreiro mais antigo, né, o gerador das raízes que mais se difundiram, ele se mantém basicamente com seus costumes e tradições, e o que se diferencia, né, na verdade, dos outros terreiros que surgiram a partir deles, né, ele se diferencia nesses costumes que a gente mantém, e que as outras casas, obviamente por compreensões desses mais velhos e necessidades internas, porque cada um tinha uma divindade, e essa divindade necessariamente pedia alguns outros cuidados, algumas outras obrigações complementares, né, específicas daquela divindade, começou a se diferenciar. Mas o mais importante dessa diversidade, né, e eu não vou entrar aqui muito na questão das outras raízes, porque eu tenho meus irmãos aqui que vão falar muito melhor do que eu, porque são originários dessas raízes, né, foram gerados por essas raízes. O que se diferencia basicamente são esses costumes que cada casa acaba tendo de acordo com a sua diversidade, da sua divindade, dos seus costumes e de necessidades internas. Agora, o mais importante dentro dessa diversidade é que a espinha dorsal, a estrutura fundamental do candomblé Angola, ela se manteve. Apesar de terem algumas particularidades, a coisa fundamental, a estrutura mesmo do candomblé Angola, ela se manteve. Isso a gente pode constatar se eu for na casa de Walter, por exemplo, ou se eu for na casa de Jitu, se eu for na casa de Luigi e de outras raízes, não somente dessas, eu consigo reconhecer 80% a 85% dos procedimentos, rezas e coisas adotadas na casa. Então isso, apesar de ter alguma diversidade, eles são convergentes nessa estrutura mãe. Então isso que eu acho importante, que apesar de alguma diversidade que exista, essa familiaridade não se perdeu ao longo do tempo. Isso seja em rezas, em cantigas, em procedimentos. Então isso eu acho que é muito importante, e isso é fundamental para que o Angola se mantenha vivo. E hoje, dentro dos resgates, dentro das conversas, dentro da busca pelo que foi deixado pelos mais velhos, a gente consegue encontrar essa familiaridade. Agora, como exemplo de coisas particulares de Tom Benci, né, eu posso citar, por exemplo, no Tom Benci nós temos uma obrigação que ela necessariamente é feita ao final de toda e qualquer obrigação na casa. Mas por que isso? Porque tem um motivo, né, que não é de relevância para as outras raízes que vieram do Tom Benci, mas que não tiveram aquela casa como matriz, né? Eles até assumem as rezas, os procedimentos, mas que aquela outra divindade que acabou tendo uma importância, uma elevada importância por conta de ser do fundador daquela raiz, deixou de ser importante algumas outras obrigações como essa para a gente. Uma outra coisa que eu pude citar aqui no painel de nosso Pai Tempo, né, de Tateto Quitembo,
foi as obrigações que a gente faz destinadas a ele, que são únicas no Tombenci, mas que diferenciam-se dos outros por ser um costume daquele terreiro Tombenci, da fazenda Nó de Pau, lá em Salvador, gerido por Maria Neném. Então, para nós tem uma relevância que para as outras raízes, né, fazem alguma coisa, às vezes próxima, mas não, de repente, daquela mesma forma, porque não tem a mesma relevância. Agora, esses costumes, né, a gente tem que manter, porque o candomblé de Angola, independente da vertente que for, ele é um só. Jitu, por exemplo, da raiz de Goméia. Se você, apesar de seu Joãozinho não ter tido a mesma origem, ele traz coisas muito parecidas, porque, como eu citei anteriormente, a coisa a origem de Mariquinha Lembá, elas eram comadres. Então, aqueles ritos, eles eram verificados uns pelos outros. Lá atrás, com a escassez de casas, não era como era hoje. Então, as pessoas iam para ajudar, as pessoas iam, eles são mais velhos aqui que eu, ainda pegaram muito isso das pessoas indo para ajudar na casa do outro, e aquilo acaba incorporando algum hábito, algum procedimento, coisas que, ao meu ver, só fazem engrandecer o candomblé de Angola, né? Isso é de suma importância. Agora, uma coisa que eu gostaria de falar, que é voltada para o candomblé banto, e isso também permeia todas as outras raízes, né, que é importante, tem uma coisa que é muito importante para o banto, que o negro banto trouxe para nós. Uma que é a questão da cabeça. As duas coisas mais importantes para o negro banto são a cabeça e o mushima, que é o coração. A cabeça é aquela que aprende, é aquela que compreende, é aquela que lê, é aquela que tem aquela importância de né, entender aquela coisa. E o coração é o que tem o sentido de sentir, tem a coisa do vibrar e dar o tom da nossa vida. Então, todas as raízes, onde você chega, canta para divindades que falam do coração. E eu acho que, aproveitando essa coisa do coração, da irmandade, o candomblé banto, ele tem que ter uma preocupação de não ter a política da crítica, né, a cultura da crítica, e sim se apoiarem, tendo como exemplo os negros bantos, que é o seguinte, o apoio da oralidade, ele é importante. Aqui nessa mesa, nós temos pessoas de várias raízes, mas que todas elas têm você consegue identificar uma rastreabilidade. E essa oralidade só vem se a gente conseguir identificar essa rastreabilidade dos mais velhos passando para os mais novos e tendo um mais velho como origem. Qualquer coisa diferente disso tem que ser pensado, tem que ser visto com cuidado, né? Todo mundo hoje tem acesso a informações de internet, mas nada vai substituir a conversa que se tem dentro do terreiro, dentro do seu quintal, dentro do seu mais velho. Então isso é uma coisa que o banto deixou, os negros deixaram isso na senzala como um exemplo, e às vezes a gente deixa de seguir porque é mais fácil fazer uma consulta, é mais fácil pesquisar num documento que alguém publicou. Então a gente tem que prestar atenção nisso, né? Isso para mim é o mais importante, e todos os grandes terreiros de candomblé têm essa característica. Por mais que falem que não, que a internet está aí, todos os grandes terreiros tiveram essa preocupação e se mantêm dessa forma, né? Até pela dificuldade que o Angola tem de informações, né? E eu queria só, para finalizar, deixar aqui um testemunho, até falando sobre isso, é que nada do que eu falei aqui, que é um pequeno resumo, é uma coisa muito resumida sobre a minha raiz, sobre a origem dela, nada disso foi aprendido num arquivo de internet. Isso foi vivendo, indo até Ilhéus, conversando com o mais velho, Mameto Mucalê, que sempre me recebeu maravilhosamente bem, sempre teve um carinho especial com todos da nossa casa, né, e que teve a oportunidade de poder falar as histórias. Indo em São Paulo abrir casa com meu pai de santo, que eu tive a oportunidade de falar com ele no último domingo, que já tinha muito tempo que eu não falava com ele. Quando ele foi abrir casa de uma irmã de santo, atendendo o chamado dele, atendendo o chamado de Camões dos mais antigos, indo para fazer ritual fúnebre de um irmão que se foi, indo no terreiro em Salvador, que eu tive a oportunidade de conhecer histórias maravilhosas e confirmar outras tantas que a gente já vinha aprendendo no decorrer na trajetória, né? E isso é importante. E o mais importante de tudo é seguindo o meu pai carnal, que está aqui, Tatuajô, que foi para o santo dele, que foi confirmado, e servindo a ele e ao santo dele,
no que precisasse, dentro da nossa casa, aprendendo candomblé dentro do nosso quintal. E esse sempre foi e sempre vai ser o melhor e maior livro de consulta que eu tive. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Busque o candomblé, suas diversidades, inclusive, dentro da sua casa. Não busque na casa do vizinho. Vá nos seus mais velhos, na sua mãe, seu pai de santo, no seu avô, sua avó, pessoas da sua raiz. Que isso que vai diferenciar e manter cada raiz com as suas particularidades vivas para todo sempre. Tá bom? Deixar agora aqui os irmãos. Nossa, Cajá, é senhor agora. Primeiramente, dar boa noite, agradecer a presença de todos, a oportunidade, nosso amigo Jassanã está sempre dando para contribuição, né, em prol da religião. E eu vou pegar, não vou me estender muito, eu não fiz nenhum testamento aí, entendeu? E vou pegar uns ganchos dele ali para não ficar repetitivo. Quero parabenizar a minha raiz, que faz 100 anos, né? Está em comemoração lá em Salvador. E informar para vocês que, como ele tinha falado ali, Luzia Pita, né? Que tem nos livros da Santa Inquisição, ela lá de Sabará, então era presa, ainda tem o termo calundo, que todo mundo já ouviu falar nesse termo calundo, né? Só que em relação ao português, geralmente quando termina com o pessoal fala calundu, bantu, né? Mas é calundo. Cá, o prefixo cá é diminutivo. Quilundo seria o grande espírito. Isso é Quibundo, é proveniente da ilha de Luanda. Então, por isso que veio de Angola, 1739, que consta lá no livro. Quilundo. Ilundo é o plural de quilundo, quer dizer espíritos angolanos, que até Oscar Riba tem um livro chamado Ilundo. E cá é o diminutivo, calundo são espíritos menores, inferiores. Isso que muita gente fala aí o termo aí, fulano está com seus calundus, né? E consta 1739, em relação aos bantos chegarem aqui primeiro, né? Porque os negros e iorubás só chegaram aqui em 1850 após a lei Eusébio de Queiroz. Então, essa coisa de não sei quantos anos de barroquinha, eu realmente desconheço isso. Essa coisa também poética, que os escravos, né, se misturaram no navio negreiro e o idioma se misturou dentro do navio negreiro, isso é completamente impossível. Entendeu? Nunca houve isso, porque eles só começaram a vir a partir de 1850. E nessa data não veio mais nenhum escravo de origem banto. Primeiro que o transporte era remo e vento. Então, o cara não ia pegar um escravo aqui em Angola, subir, entrar lá pela Costa do Marfim, pegar o iorubano e descer para vir a Moçambique fazer um cruzeiro. Ia chegar todo mundo morto aqui. Entendeu? Então isso nunca houve, é poético, as pessoas gostam de falar isso, e todo mundo, é isso mesmo. Só que nós temos que parar um pouco ali e pensar se é possível ou não acontecer. Em relação ao conceito do coração que ele falou, isso é um conceito banto, que se chama Mushima, que Mushima significa coração
no idioma quibundo, que é um idioma falado em Angola, principalmente Luanda, Malange e Catete. Então ele diferencia do coração físico, é um conceito, e isso nós herdamos. Então eles falam que o coração é o pequeno rei que habita o ser humano e ordena tudo. Tá? Ele joga sangue para todos os lugares, por isso que o sangue é o veículo primordial da vida. Então o sacrifício é a pedra angular. Só que essa coisa do conceito Muxima, até hoje nós falamos, né? E nós herdamos essa parte dos negros de banto. Nós falamos assim, ó, eu estou com o coração apertado. Nós pensamos com o coração. O coração não tá dizendo para mim não ir até tal lugar. Eu estou com o coração amargurado. Estou com o coração feliz. Uma expressão de você mora no meu peito. Você é meu amigo do coração. Então isso ali nós herdamos essa parte como uma série de tradições, de costumes que é do candomblé, que são de origem banto, e outros se apropriaram. Eu posso citar até trajes típicos como camisu. Camisu é um traje típico de Angola e feminino. Feminino. Então eu vejo em outras nações, Oxóssi botar camisu, Logum, os santos saírem de camisu. E os santos em Angola, que o camisu é originário de Angola, não sai de camisu. Sai com a atacã. Quem põe camisu são as pessoas que compõem o candomblé. Entendeu? Então, como ele estava falando também, existe outros segmentos de pessoas, uns, como é uma oralidade, então você escuta aquilo ali sem comprovar, né? Às vezes você não tem dados suficientes, assim como o Tumba Junsara. Não estou falando eu não sou responsável pelo Tumba Junsara, falando como descendente da raiz Tumba Junsara. E o conhecimento que eu adquiri, porque eu conheci os meus tios de santos, todos que tinham casa de santo aberta aqui, eu conheci, fui à casa, porque eu sempre tive interesse de conhecer os meus familiares sobre a minha raiz. Então você vê assim, tem muito pouco sobre Manuel Cambambe. Se sabe que ele fundou, junto com o Siriaco, uma casa de santo. Mas também não existe uma verdade que fundaram o Tumba Junsara. Ou será que com a morte de Cambambe, Siriaco fundou o Tumba Junsara? Entendeu? Então essa coisa assim, de comadre, compadre, são particularidades que diferenciam algumas tradições. Por exemplo, na iniciação, o Tumba Junsara sai com a lá embaixo, né, que ficou conhecido até como o bicho da seda de Siriaco, que ele botava barcos imensos e você não via ali, ficava estilo aquele dragão chinês, né? Você via os pés pintados. Então isso é uma prática
entendeu? Que ou vem de Maria Neném, ou foi um estilo que ele arrumou. Tanto que a primeira saída, para a gente, a maioria diz que é do Oxalá, porque se pinta de branco. Só que, na verdade, não existe Oxalá dentro de Angola, né? Então, eu vou mais além dentro dos estudos, né? Eu cheguei à conclusão que ali é a saída da morte. Para alguns pode até se chocarem, mas você inclusive está cantando sobre os antepassados. Muculo quer dizer antepassado. Muculuzenza cubat, uzenza, culuzenza quituli, uzenza. Cubata quer dizer residência. Inzo, casa. Cubata, residência. Então você está louvando os antepassados da casa, daquela casa, e os antepassados da noviça. Zenza, muzenza, noviça. Quitule vem de quitula seu, sua, quitule, sua transformação, metamorfose. Você está morrendo para o profano e nascendo como religioso. Se todo mundo vê um lençol passando, você ali, aquela brincadeira de fantasma, antigamente era jogar o lençol em cima. Então, as pessoas se esquecem também que a cor dos antepassados é branco, se pinta de branco o noviço, porque a morte é pálida. Isso é um conceito até africano. E com pemba. Pemba foi feita para se pintar. E por incrível que pareça, existe uma semelhança que na tabela periódica, o barro branco é caulim. E ele afasta os negativos. E para a gente, para fazer santo, a pessoa tem que bolar. Antes de entrar, bola. Quem não é iniciado não dá santo, nem tem santo assentado. Isso é uma prática que vem, vou falar, da casa de meu pai para cá. Então são 3 saídas para a gente. Eu acho que é uma coisa que diferencia. Nós não saímos de macofo, de adocho no barracão, no dia do nome. Não enrolamos esquelê. Por isso que tem o pano da costa. O santo, no outro dia do nome, é feito um preceito, o santo traz o ilá dele, vamos botar assim, né, o brado, o ilá, e existe casa que só depois de 1 ano, outros depois que tira o quelê, outros depois de 3 anos, e lá em casa, dentro das tradições que vem de meu pai Ricardo, é feito dessa forma. Justamente porque se abre alguma coisa, um fundamento, né, interno que se faz para o santo abrir a fala do santo, para ele falar. Então ele dá um nome, ele fala 3 vezes. Se ele não falar, que vai ser problemático. E não existe outro, nós não sabemos outro para tirar a fala dele. Eu acho que é assim, que nem criança. Criança não fala, demora 1 ano para falar. Mas quando se ela falar a primeira vez, ela não para mais de falar, a não ser que vai lá e corte a língua. Então tem particularidades de cada raiz. Só que o diferente não quer dizer que seja errado. Entendeu? Então, uma das particularidades do Tumba Junsara, eu vou botar até aqui, no Rio de Janeiro,
porque já ficou uma política, Tumbajunsara, em Salvador. O terreiro Tumbajunsara está situado em Salvador, no Engenho Velho de Brotos, lá na ladeira da Vila América, Vila Colombiana, número 30. Só que meu avô, Manuel Ciríaco de Jesus, ele veio para cá, para o Rio de Janeiro, no final da década de 40, e fundou uma outra casa aqui, aonde fez talvez até mais pessoas do que em Salvador. Inclusive os mais velhos vieram para cá. Então, olha só, somos descendentes do Tumbajunsara. Tumbajunsara, quem fez santo lá no Tumbajunsara. Então é essa as particularidades que existe, e foi criada assim. Uma outra particularidade que nós temos, isso você vai ver assim, ó, se for Tumbajunsara e veio dessa parte aqui, você não vai ver Contregum, ou Macaracuce, ou Macaiacuce, aquele enrolado. Obrigação e iniciação é uma trança aqui, com um pompom aqui, ó, de palha da costa. Assim como o Mbocã, né, que tem na frente, atrás, e nós temos dos lados. Quem foi em obrigação de alguém do Tumbajunsara, principalmente antigo, porque eu sempre fui curioso, queria saber por que se era só nós que fazíamos aquilo, ou tinha outros. E fui, e vi vários. A última que eu vi foi até na casa de Cambraossi, Eliane, filha de tia Caçula, que ela estava dando obrigação, tal de que ele ia ali. E vi fotos, como tenho fotos, com essa mesma coisa em África, cara pintado com aquilo dali. Então a coisa veio de bastante tempo e veio de África. Ciríaco nasceu em 1892. Então, 4 anos depois da abolição dos escravos. Então era brasileiro, filho de brasileiros, podia ser neto ou bisnetos de africanos. E Dona Maria Neném, pelas indígenas, como Ciríaco ali, sem saber falar, sem estudar quibundo, as indígenas com, vamos dizer assim, ó, com a pronúncia correta e tudo mais. Vou passar aqui, não vou estender mais, depois vamos falando aí. Meu amigo Gitu, que já está aqui com o testamento aqui, eu já sei que... Boa noite mais uma vez. Gostaria de agradecer bem a presença de vocês, perder os seus tempos aqui para poder tomar um pouquinho mais de conhecimento sobre as tradições de Angola. E na incumbência e responsabilidade de representar a minha raiz, que é a Goméia, vou procurar falar em poucas palavras do que levou o nome da Goméia ao topo do candomblé no Brasil. Mas para descrever etnograficamente, como eles descreveram aqui, eu mostro como a identidade da Goméia foi construída com sua história de força, resistência e superação. Ao se colocar não como a casa mais antiga de candomblé, mas como uma das mais evidentes casas de candomblé do Brasil. E, para tanto, eu me utilizo do aporte de autores, aporte teórico,
lembrando que o que o Aluango falou aqui da oralidade, então eu prefiro hoje falar do aporte teórico, como autores que trataram do tema de candomblé, em especial o Angola-Congo, como não só autores, como jornais, como o jornal Estado da Bahia, a Gazeta, e autores como Nina Rodrigues, Edson Carneiro, Arthur Ramos, Vivaldo da Costa Lima e Ruth Landes nos livros de Cidade de Mulheres. Aqui foi um apanhado. Então eu vou me ater a falar sobre a raiz, e até é bom que se fale hoje, porque eu vou parecer até o advogado do diabo, né? Porque de tanto que se falaram da Agomé e de seu João Alves Torres Filho, né? Como sempre que nós falamos da criatura, que é a Agomé, nós temos quase que obrigatoriamente nos reportar ao Criador. E é dele que eu vou falar. Seu João Alves Torres Filho nasceu em 27 de março de 1914, na cidade de Ampúbio, no interior da Bahia. E algum tempo depois, ele e a família, por problemas financeiros, vieram para a capital. Vieram para a capital e ele, já com seus 15 anos, com problemas de saúde, tanto físico como psicológico, uma madrinha dele levou ele a se consultar. Essa madrinha já era iniciada de Inhaçã, para se consultar com o pai de santo dela, que era o seu Severiano Manuel de Abreu, que muitos passavam a chamar ele de Jubiabá. Eis aí o primeiro grande problema, que quando falavam que o seu Joãozinho foi feito pelo caboclo. Não, o seu Joãozinho foi feito por seu Severiano Manuel de Abreu. Como na época sempre os zeladores tinham um nome, ele recebeu o nome, ele era tratado pelo nome do caboclo que ele incorporava, que era Jubiabá. E, sendo consultado, ele imediatamente iniciou seu Joãozinho, que recebeu a digina de Londirá. 2 anos depois, ele, com o falecimento dessa madrinha, ele herdou umas terras, um pedaço de terra, e nesse pedaço de terra ele começou a dar umas consultas, né, sessões de consulta com o caboclo da Pedra Preta. Tanto que daí surgiu o primeiro nome que se dava a ele, João da Pedra Preta, né? Mas porque em referência ao caboclo, na época eles se tratavam assim. Logo depois ele adquiriu um terreno na Rua da Goméia, lá no bairro de São Caetano. Daí até ele passou a ser chamado de Joãozinho da Goméia, por causa da rua. Que naquela época o João e Manuel era o que mais tinha em Salvador. Se vocês olharem os zeladores da época, era Manuel isso, Manuel aquilo, e João isso, João isso. Muito bem. E daí ele deu prosseguimento nas consultas lá nesse terreno, já na Rua da Goméia, e passado mais, ele já com seus 22 anos, ele resolve iniciar o primeiro barco. Eis aí a grande primeira polêmica. É o que hoje nós podemos dizer que João caiu na boca de Matilde, né? Por que isso? Porque imagine vocês num ambiente, né? Uma sociedade de senioridade, de longevidade, né? Em que imperava entre os zeladores, né? É uma sociedade conservadora e tradicionalista. Um garoto com 22 anos iniciar um barco, que vivência tinha ele? Qual a experiência que ele tinha para passar? Entendeu? Ele não tinha ensinamento. E qual vivência, né? Então, a pouca idade para assumir uma casa era alvo de crítica. E foi o que aconteceu. Ninguém aceitava. Na época, apesar de a própria mãe menininha, quando assumiu o posto, assumiu com 28 anos de idade. Mas ali era uma coisa mais fechada, em família. Então, era mais aceito porque tinha até suporte
suporte por trás dela, né? Muito bem. O grande problema é que o povo iorubano encontrou outros depreciativos em Pai João. Vocês vão ver aqui eu falando em Joãozinho, seu João Alves Torres, Pai João, mas não é que seja demérito, não. É porque cada ocasião pede um termo para se falar, né? Então encontrou outros depreciativos. Por exemplo, o caso do caboclo, que era constante, era semanal que se dava consulta com o caboclo. Mas não era só ele. Na ocasião tinha Mãe Sabina, Silvana, e outros zeladores, né, que incorporavam de caboclo. Por quê? Porque o candomblé, nessa época dos anos 30, era dividido naquele tradicional e o candomblé de caboclo. O tradicional é aquele que se cultuava caboclo, virava caboclo uma vez por ano para fazer uma homenagem e pronto. E aqueles, o candomblé que eles passaram a chamar candomblé de caboclo é aquele que o caboclo dava consulta constantemente, toda semana, ou de 15 em 15 dias, mensalmente, né? E os iorubanos tinham o costume de dizer que cabeça que roda orixá não roda egum. E eles interpretavam que o caboclo virando, o caboclo era um egum, então não podia rodar de orixá. Aí vocês vão perguntar, ué, mas não era Angola? Como rodava de orixá? Porque na ideia naquela época, o que se mandava, o que determinava era o iorubá. Eles não entendiam o que era inquice, eles não queriam saber. Tudo para eles era orixá. Então eles diziam, cabeça que roda orixá não roda egum. Então não admitia. Então, juntando mais outro agravante, que os caboclos davam consultas. Disseram que candomblé é o comércio, né? Dava consulta. Essa consulta que os caboclos davam tirava a clientela do povo iorubano. Por que tirava a clientela? Porque as pessoas preferiam acreditar num caboclo incorporado, se confessar num caboclo incorporado, que depois cavalo lá não ia entender, saber de mais nada, do que falar diretamente com alguém que estava jogando buzo. E nos dias de hoje, como naquela época, mexeu no bolso, mexeu no dinheiro, dói no bolso, doeu no bolso, todo mundo pula. Daí começaram a criticar seu João e dizer que ele não tinha santo, que ele não era feito, até para poder tentar resgatar essa clientela que eles haviam perdido. Junta mais um agravante. O povo, principalmente de candomblé, de caboclo, então, eles tinham o costume também, eles queriam resgatar, então tinha que dizer que seu João não era feito, assim como dizia que Mãe Silvana, Mãe Sabina e vários outros que incorporavam, que eles não eram feitos, para ver se a clientela se espantava e voltava. Outro agravante é que, como eu estava falando, o povo do candomblé de caboclo eram vaidosos. Então, Mãe Silvana passava ferro quente no cabelo, botava bonito. Mãe Sabina gostava de pintar suas unhas e botar seus cabelão pintado, esticado a ferro quente. Mas seu João também fazia isso, esticava o cabelo com ferro quente. E eles diziam, cabeça que levava fogo. Aí criaram outro slogan, outro modo de criticar. Na cabeça que leva fogo, leva quintura, o orixá não chega. Tinha que criar motivos para poder quebrar aquele, né, e voltar com a clientela. Muito bem, isso levou ainda bastante tempo para poder se... Mas aí surge a superação. Vamos lá, surgiu a superação, que era o período que começava o segundo Congresso Afro-Brasileiro. Começava o segundo Congresso Afro-Brasileiro e existia uma dificuldade muito grande dos organizadores a se interligarem com o povo de Angola, porque o povo de Angola sempre foi muito fechado de ensinamento, de explicações. O Edson Carneiro, por sua vez,
achou o nicho dele saber. Como que ele ia saber? Foi em cima do seu João e fez um acordo. Seu João, também que não era bobo, aceitou o acordo. Por que ele aceitou o acordo? Porque ele, colaborando com Hélice Carneiro e participando do segundo Congresso Afro-Brasileiro, que mexia com todo o Brasil, fatalmente ele ia participar junto com os outros grandes. E o nome dele, não só o nome dele, como o nome do Candomblé de Angola, que era muito criticado, era diminuído, ia ficar no mesmo patamar. Tanto que seu João conseguiu fazer todos os outros grandes zeladores das outras nações, das co-irmãs, fizeram um evento cada um. E o seu João conseguiu fazer 3 eventos no segundo congresso. A partir dali, ele levou o povo para os terreiros, né? Os toques de candomblé na casa dele, fez a festa de cachoeira de São Bartolomeu, que era uma festa, vamos botar aí, das Iabás, né? Que ele homenageava a deusa dos rios como a deusa do mar. Foi uma festa homérica linda, linda, linda. E o samba de roda, ele conseguiu organizar um samba de roda, que esse samba de roda foi até hoje é considerado foi o melhor samba de roda que houve em Salvador, foi organizado por seu Joãozinho da Goméia. Então ele começou a construir a fama dele com o auxílio da imprensa baiana, na época. Pois bem, eu estou falando isso tudo para vocês compreenderem a trajetória de Joãozinho da Goméia, antes de chegar no Rio de Janeiro, que foi indispensável para poder se entender, entendeu? Devido a essas críticas, essas perseguições, muitas das vezes podemos até dizer que essas perseguições não eram em vão, não. Muita coisa eram propositais. Ele era polêmico, o Joãozinho da Goméia era polêmico na sua época, era um homossexual assumido, entendeu? E ele quebrou vários tabus, entendeu? Isso que revoltava muito aqueles velhos zeladores tradicionalistas, que ele quebrou os velhos tabus, como usar pano da costa, entendeu? Usar pano da costa, botar pano na cabeça. E ele foi o primeiro homem a dançar numa roda de santo, que naquela época o homem não entrava em roda de santo, ele foi o primeiro a entrar. Então ele quebrou esses tabus, essa era a revolta dos grandes zeladores, né, que não aceitavam muito bem. Pois bem, em 1946, o Joãozinho resolveu se transferir para o Rio de Janeiro, refazendo o caminho que muitos outros zeladores percorreram aqui, né? E essa vinda dele para aqui foi muito conturbada, porque ele havia recebido uma ordem do caboclo, né, o Pedra Preta, para que não viesse para o Rio de Janeiro, que ele permanecesse lá, mas ele estava chateado com aquela perseguição e resolveu vir. No meio do caminho, aconteceu um acidente com ele, entendeu? Um acidente até meio grave, mas mesmo assim que ele se recuperou do acidente, ele voltou a chegar no Rio de Janeiro. Chegando aqui no Rio de Janeiro, ele foi preso. Por isso que eu falo sempre falei lá em cima da superação, né? Chegando aqui no Rio, ele foi preso. E, na ocasião, até os filhos de santo que moravam já aqui, alguns já moravam aqui, correram até em cima do professor Agenor de Miranda, que fez lá um ebó. E esse professor Agenor tinha um amigo que tinha uma influência muito grande junto com Getúlio Vargas, foi lá, fez um pedido, soltaram ele com a determinação de que ele voltasse para Salvador. Ele veio aqui, fez as obrigações que ele tinha que fazer na Filha de Santo e voltou para Salvador. Entendeu? Há quem diga que o que aconteceu quando ele anunciou, quando ele viria aqui para o Rio, foi que as zeladoras, as grandes mães lá da Bahia, fizeram uma festa em homenagem a ele, né? E nessa homenagem dizem que fizeram lá um balaio e viraram ele com a Inhansã, e ele rodou com o balaio a noite inteira antes de vir, e na verdade aquilo não era uma homenagem, era um ebó que estavam fazendo para que acontecesse as coisas de ruim com ele, né? E o caso da prisão dele aqui no Rio se deu porque essas grandes mães avisando ao povo aqui no Rio que ele viria fazer a mesma coisa que ele fazia em Salvador,
de mudar o esquema que já era tradicionalista em Salvador. Ele ia fazer a mesma coisa aqui no Rio. Os zeladores daqui, tanto de Umbanda como de Candomblé, na ocasião, fizeram vários despachos com bichos e sacrifícios, e inclusive no Palácio do Catete jogaram um grande ebó e atribuíram a ele a culpa, coincidentemente, no dia que ele chega aqui no Rio. Muito bem. Já ele voltou para Salvador, em 1948, aí ele recebeu a ordem do Caboclo Pedra Preta para que ele voltasse, que podia vir de vez para o Rio. E assim foi feito. Ele se instalou com sucesso aqui no município de Duque de Caxias, que todos já sabem. E antes de vir até, ele, muito irônico que era, ele promoveu uma festa homérica no Teatro Jandaia, com danças afros, isso que revoltava também, porque eles achavam que o profano, o sagrado nunca poderia ser o profano, ser usado pelo profano. Isso porque eles não vivem hoje aqui no Rio, senão ele ia ver essas escolas de samba botando esse carnaval, o pessoal, todo mundo se... Entendeu? Naquela época ele já não aceitava. Imagina se ele vivesse aqui. A Gomeia, ela foi pioneira aqui no Rio, ela foi pioneira nos trabalhos sociais. O Joãozinho, ele mandava colar nos postes de Nova Iguaçu, em Nilópolis, em Caxias, das mercearias, né? Nas vendas, nas mercearias, aquela coisa de doação. Segunda-feira, doação de sopa, terça-feira, quarta-feira, doação de agasalho para os pobres, sábado vai ter consulta com médicos. Ele foi um dos pioneiros a fazer trabalhos sociais. Tão bom que se todas as casas assim fizessem, né, seguisse o exemplo do Pai João, que tanto o povo falava que ele poderia ter essa loucura, mas tinha consciência suficiente para agradar um povo. E tanto que a Gomeia, ela foi muito bem frequentada, ela foi frequentada por Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, ele juntava o útil ao agradável, ele vivia tanto na elite como na plebe, e isso que elevou muito o nome da Gomeia. Bom, eu teria aqui motivo para falar horas e horas, dias e dias, meses e meses, né, de seu Joãozinho da Gomeia, que ele tinha muita história, Mas a morte de Joãozinho da Gomeia, no dia 19 de março, coincidentemente, tudo em março, né? Ele nasceu em março e faleceu em março de 1971, criou uma imensa cisão entre os terreiros de Candomblé, né? Porque o Joãozinho, ele conseguiu, dentro da própria Gomeia, muita gente não sabe, os grandes zeladores que hoje todos colocam nas alturas, passaram pela Gomeia. Um morou 3... o Pai Bobó, o famoso Pai Bobó, morou 5 anos dentro da Gomeia, antes de começar seus trabalhos aqui no Rio. O Valdomiro Baiano, acho que viveu 3 anos dentro da Gomeia, que muita gente não sabe. A Gomeia acolheu todos esses zeladores. Então ele recomendava para suas filhas, que ele já no hospital recomendava para suas filhas que se ele morresse, que ele desejava que o Candomblé fosse encarado socialmente por todo mundo. A Gomeia foi considerada, eu vou dizer para vocês, a raiz que mais iniciou filho de santo no Brasil. Pasme vocês, eu sendo cauteloso, eu diria 1.500 a 2.000. Há quem diga 6.000 filhos de santo. Isso tem muita coisa registrada já. E nós estamos, tanto que estamos agora, se Zambi permitir, eu tenho certeza que ele vai permitir, iniciando um projeto de mapeamento da Gomeia. Esse projeto, com certeza, não vai entrar só para a história do Candomblé, não. Eu tenho certeza que vai entrar para a história do Brasil. Pois bem, existe uma hegemonia cultural nos candomblés de Angola-Congo.
justificável pelo tráfico, né, como foi citado aqui, portanto que é o Aluango como por Valde, que vieram negros da parte banto de Angola, vieram Choco, vieram não sei o quê, Pongo, vieram povo de Cabinda, cada um com seus costumes. Então é lógico, é prático que aqui esses costumes se misturem, né? E alguns se mantenham separados. Então, a Goméia, ela se diferenciou em algumas coisas, teve alguns destaques. Eu coloco aqui entre destaque, entre dos gomeanos, o rito de louvação constante dos caboclos. Enquanto a maioria das casas ainda, das outras co-irmãs, ainda cultuam o caboclo uma vez por ano, a Goméia, a maioria do povo da Goméia, cultua ainda uma vez por semana, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, mas cultua o caboclo ali com muito mais constância do que as outras casas, né? Outro ponto peculiar é a nagotização. A nagotização, essa talvez seja a mais polêmica de todas, né? Como eu já disse acima sobre os costumes, agora eu posso dizer que a moda do cachimbo deixa a boca torta. O que acontece? O candomblé de Joãozinho da Goméia, nos anos 30, vamos botar aqui, que ele foi feito em 1929, quer dizer, nos anos 30, que já estava no auge, né? O candomblé, na época em Salvador, a língua oficial era o nagô, gente, era o iorubá. A língua oficial, então, a moda do cachimbo deixa a boca torta. Tu vai convivendo ali com um, com A, com B, com C, você vai pegando esse costume. Então, naquela época, eu posso dizer a vocês que o Incosse era Ogum, Matamba era Inhansã, Zaze era Xangô, entendeu? E por aí adiante. Não vem esse negócio de dizer, não, sempre foi assim. Não, era assim como eu estou falando, entendeu? Se virava uma dandalunda, era quase que obrigatório tocar Ijexá. Era quase que obrigatório se tocar um Ijexá. Não tinha o Kiuá, o Pembelê, era Ogunhê mesmo, Eparrei, Caô Cabiecile, entendeu? E Joãozinho viveu nesse meio, Nagô, então nada mais justo do que ele fazer aquilo que ele pratica, né? Aí, outra coisa, outro ponto interessante são as cantigas aportuguesadas, né? É fator preponderante da identificação. Acredita-se que, agora você vê, que 400 anos do negro banto no Brasil, como que você não vai se falar o português? Como você não vai ter pelo menos uns cântidos em português? 400 anos. Eu vou dar um exemplo aqui a vocês. Uma criança sai daqui a 5 anos de idade, vai para o Japão. Daqui a 50 anos, tu vai lá pegar essa criança que viveu esse tempo todo no Japão, bota aqui no Brasil, ele vai cantar japonês, vai dançar japonês, vai comer japonês, vai fazer tudo japonês. Não adianta que ele vai fazer, ele não vai conseguir, entendeu? Imagina, isso, estou falando de 5 para 50, 45 anos, agora vocês imaginam 400 anos. Imaginam 400 anos, né? Então, sem contar que falar em português é muito mais explicativo e compreensível do que o quimbundo, o quicongo, que muitos falam por aí de pé quebrado. Tão bonito, não é? Você ouvir Oiá dentro dessa aldeia, ele é o rei dos astros, meu Deus, que tempo é esse? Já mandei rondar Mariô. Eu particularmente acho muito bonito isso, embora encontrando barreira, mas eu ainda canto o meu português, Bom, frente ao exposto, tá, eu gostaria de parafrasear que a Goméia tinha e tem tantas razões que as próprias razões desconhecem. Porém, muito embora diversificado, né, culturalmente, nós somos um só povo, uma só nação. E que o espírito Ubuntu, ou Ubuntu, né, como muitos falam, prevaleça entre nós e que nós possamos sempre bater no peito e cantar Mina Oraê, Mina Ora, Mina Oraê, eu sou de Angola. Zambi Alcateçá, muito obrigado. Cara.
Bom, boa noite, gente. Obrigado aí pela presença de todos. É sempre bom a gente saber que tem gente interessada em ouvir o povo de Angola, o povo banto, que é um povo que sempre foi muito esculachado e diminuído. Mas a gente não liga para isso não, a gente só reclama. E agradecer também ao grupo de estudo, que foi uma voz que a gente se faz ouvir através do grupo de estudo, porque na realidade ninguém dá vez para a gente, né? Os programas de rádio aí que a gente vê aí é tudo de quieto, tudo de... né? Ninguém chama a gente para falar nada, porque ninguém acredita na gente. Então, vamos lá. Existe um início, tudo tem um início e tudo vai ter um fim. Existe aí no museu, não sei exatamente qual museu, um quadro imenso que mostra Dom Pedro em cima de um cavalo, com uma farda bonita, gritando lá Independência ou Morte. Aquilo é uma maneira de você exaltar o teu herói. Na realidade, Dom Pedro estava em cima de um burro, quer dizer, não exatamente naquela hora, mas ele estava de burro, era uma tropa de burro, ele com roupa de tropeiro, e ele tinha parado ali por conta de uma diarreia que ele estava cometido, foi o motivo pelo qual ele parou ali no Ipiranga. E isso aí não sou eu que estou dizendo, nem é livro nenhum, o diário de Dom Pedro que existe, está lá escrito por ele. Isso que eu estou falando foi escrito por ele. Então, é inconteste. Então, isso aí serve para demonstrar que a gente faz do nosso Deus, faz do nosso herói aquilo que a gente quiser, né? O super-homem usa a cueca por cima da calça, mas, porra, ele não deixa de ser o cara fantástico que voa, aquela coisa toda. E existe alguma coisa que a gente pensa a respeito dos deuses de Angola, que eles não eram como o Deus cristão. Essa visão de que o Deus é bom, maravilhoso, ele acolhe os filhos. Isso para o povo de Angola, o povo banto, não é bem por aí. A maioria dos povos de Angola, eles tratavam o Deus deles pelo medo. Antes da fé, era o temor. Porque o raio, ele vinha para destruir a plantação, para matar o animal. A água doce, a inundação, a chuva que vinha destruir a plantação do cara todo. Então, era o costume do cara tratar do seu Deus de que maneira? Aquela maneira, ele encontrou uma maneira de deixar o cara satisfeito. Então, quando é hora que a tua alcoolemia sobe, depois que você almoça, que você come, que dá aquele soninho, aí tu não quer saber de mais nada, tu não vai perturbar ninguém, porque tu está de barriguinha cheia. Então, o negro, acreditando nisso, ele lá dividia a comida dele com o Deus dele, para ver se aplacava aquela ira toda. Porque, na realidade, a crença dele não era que, né, a Santíssima Trindade, essa coisa toda, da bondade infinita. Ele sabia que o Deus dele, se não fosse muito bem tratado, né, se fosse lá puxar o saco do Deus, ele não ia resolver nada. Então ele tinha que manter aquele Deus tranquilo. Chove, mas chove um pouquinho. O raio cai, mas pô, cai para lá, não cai para cá, essa coisa toda. Então essa é a ideia que a gente tem, a visão que a gente tem do Deus banto. Inclusive a gente também não acredita muito, embora alguns povos de Angola tinha lá o seu Deus único, né? Um Zambiapungo, Zambimoche, essa coisa toda, que eu acho que isso aí vem muito do português, né? Do católico, que levou essa questão do Deus único para dentro da África ou para os que estavam aqui, os escravos daqui. Foram obrigados a engolir essa história do Deus único e onipotente, onipresente, onisciente. Isso para o negro não existia, e nunca existiu. Foi um aculturamento, né? A visão que a gente tem nesse aspecto aí é essa. Ele foi obrigado a entender que tinha um Deus que comanda os outros, né? Como é aqui, tem o Deus, que tem o Jesus, e depois tem os santos.
né, essa estrutura cristã. Então o negro tinha que, no mínimo, para enganar o cara ou para ser aceito, tinha que montar aquela estrutura. Então arrumou lá ordem de xirê, essa coisa toda. Isso vem daí, da importância de cada um, né, lá no seu panteão. A gente também não representa absolutamente, a gente não fala em nome do Cupapão Saba, que seria o bate-folha do Rio de Janeiro, porque Mameto Mabiji não dá essa colher de chá para ninguém a representar, a não ser com a autorização dela ou indicação. Então, muitas das coisas que eu vou falar aqui, que eu condeno, muita coisa que eu condeno, que eu acho que não está legal, na minha casa também se pratica, né? Muita gente da minha casa, as mulheres mais antigas, também vai nessa de ir para rei, essa coisa toda, né? Uma coisa que eu particularmente abomino. Acho que a gente tinha que tomar vergonha e tratar os nossos inquices como inquice e não como orixá, né? A gente é completamente diferente, a concepção de inquice e de muquixi é completamente diferente de orixá e de vodum, é um pouco até mais parecido com vodum do que com orixá. A gente não acredita no santo vivo, né? Só citando só para fazer um comparativo, a gente não acha, por exemplo, tem a história de Xangô, né? Xangô tem lá o cara que foi o primeiro Xangô, que depois teve os outros vieram descendo, mas teve um Xangô primeiro que foi um ser humano, um cara vivo. Para a gente não existe isso, nunca existiu. O nosso Deus é individual, a gente tem isso aí até no nosso nome, o nome que a gente recebe demonstra isso, a nossa individualidade, né? O nome do santo, a Digina e as outras particularidades da Digina explicam exatamente essa questão da individualidade. Você pode fazer uma festa para um sumbo e você ter ali 50 sumbo dançando. Porra, como isso? Se ele foi um ser vivo e veio passando de um para o outro, o espírito de repente se dividiu aí em 50. Então, na realidade, ele é um sumbo, mas um sumbo tal, um sumbo tal, um sumbo tal, um sumbo tal, um sumbo tal. Isso não é qualidade, isso é identidade, individualidade. Essa questão de qualidade para a gente também não existe. Isso, as coisas foram muito agrupadas, baseado nessa estrutura do gueto, né, que levou todo mundo a copiar isso e partir para essa história. Por exemplo, as pessoas dizem, mas Matamba, Bamburucema e Quibiambia, isso é tudo em Assã. Pô, não seria, porque a não ser que a Inhaçã seja tudo o que cada uma desses inquices que eu citei são também. A gente tem, por exemplo, Bamburucema Anvula, que não é nada mais, nada menos do que chuva. O que é Bamburucema? É a chuva, pô. É a chuva. O milagre da chuva é Bamburucema. E o raio é um Zaze. Mas o cara uma vez falou para mim aqui que Zaze comia... Zaze come quiabo? Eu falei, come. Não, Xangô também come quiabo, é tudo a mesma coisa. Eu falei, eu como feijoada, você também come feijoada, e eu sou eu, você é você. Não tem absolutamente nada uma coisa com a outra. Então tem as coisas que parecem que são, mas não é aquilo exatamente. Então é um cuidado que a gente tem que ter. Enfim, e essas coisas todas aconteceram durante o tempo, essas coisas foram se embaralhando e resultou nisso que a gente vê hoje aqui, né? A gente vê muita coisa, qualidade dentro do Angola, que é uma coisa complicada, que a gente guarda isso muito, de que cada santo, cada inquice é único, está dentro do cara, e o que a gente chama de feitura do santo não é você colocar nada na cabeça da pessoa, não. Você está tirando o que está dentro da pessoa, você está expondo. Desculpa. Você está expondo aquilo que está ali, sempre esteve ali, né? Isso é o inquice, é o muquixi. E a gente entraria por uma série de detalhes mais que também acho que não interessa, aprofundar demais esse tipo de coisa. Então, e essa é a visão que a gente tem.
A busca não é na África. Por quê? Na África não existia candomblé. O que o negro fazia, aquela oração que ele fazia no pôr do sol, né, que a gente entende aqui como mambo ingolochi, aquilo era uma prática cultural, pô. Era da cultura. Assim como a gente almoça, janta, toma café da manhã, o cara rezava por deuses e fazia toda aquela, dividia comida com os deuses. É cultura isso, não era religião. O negro nunca, lá na África, não existia uma religião, era cultura. Isso eles trouxeram para cá, cada um trouxe o seu pedacinho, e o cada um trazer seu pedacinho mostra essa diferença que a gente tem. No nosso caso, por exemplo, tudo que eu aprendi, tudo que eu ouvi dentro do Bate-Folha, dentro do Cupapão Saba aqui, e que foi em conversa com o pessoal do Bate-Folha de Salvador, eles entendem dessa maneira também, eles concordam com isso. Manuel de Incoce, né, como aquele monte de Manuel, como você falou, na Bahia, o cara era um escravo, era um congolês, e fez o santo de Bernardino. Era muito amigo de Bernardino, e fez o santo dele. Era Manuel Bernardino. Que também era Manuel Bernardino, ou Bernardino Manuel, enfim. Ele fez o santo dele, e Bernardino saiu por aí, como era nos antigamente, o cara não tinha uma casa de santo, ele levava o santo na mala. Né? Isso pode ser uma coisa assim meio muito romântico, né? Mas contavam, né, que eu vi passar Bernardino aí com o santo, ele foi para atender alguém porque ele foi com o santo dentro da mala. Que o cara, isso significa dizer que o cara não tinha uma casa de santo, ele atendia o cliente no seu local, na sua casa, aquela coisa toda. Então, o tempo foi passando, Bernardino foi iniciado em 1900, até onde eu sei, e ele saiu por aí em 1916, antes de 1916, morre Manuel de Incoce, e ele foi fazer obrigação com Maria Neném, em 1916. Na ocasião, estava lá o barco de Siriaco e Cambambi, não é isso? 1910. Então 13 de junho de 1910. Pois então não está batendo essas datas, porque essa informação que eu tenho é de 2016. Mas enfim, 10 ou 16, o fato é que ele foi lá dar uma obrigação. E um parênteses aqui, a gente não entende uma obrigação como, por exemplo, o cara foi fazer uma obrigação, ele foi feito na minha casa, aí foi fazer uma obrigação de 7 anos na casa de Valt. Chegou lá e fez a obrigação de 7 anos, aí ele passou a ser do Tumbijuçara. A gente não aceita isso. O cara já nasceu. Se depois ele foi batizado, né? Meu filho nasceu, meu filho tem 6 anos, mais novinho, aí eu trago ele para o Jaçanã batizar. Ele não passa a ser filho do Jaçanã. Ele continua sendo meu filho. Foi batizado pelo Jaçanã, foi crismado por não sei quem, essas coisas todas de católico que a gente acaba fazendo, porque a gente não é casado com uma pessoa de candomblé, né? Então a gente não entende bem essa questão de que o cara passou lá, deu um bori, automaticamente ele passou a ser daquela raiz. Então o fato de Bernardino ter passado lá, não considera que ele foi feito, e nem essa história de que foi tirar a mão. Porque nós temos uma obrigação, que veio de Manuel de Incoce, que veio do Congo, que é feito no Muzenza, e que esse Muzenza, feito nessas condições, ele não tira mais a mão. Mas Beji não tirou a mão com ninguém quando o Leseng morreu. Leseng não tirou a mão com ninguém quando Bernardino morreu. Então a gente não tem essa obrigação de tirar a mão, porque o iniciado já recebe uma determinada coisa, faz uma determinada obrigação dentro da iniciação, que não existe mais essa questão de tirar a mão. Ou seja, o cara está feito, ele já foi feito. Acabou, chega. Daqui para frente, tudo que ele fizer é só um complemento. Essa questão dessa obrigação de 1, 3 e 7 foi estipulada aqui dentro do Brasil. Essa questão de EQED e OGAN foi feita aqui no Brasil, porque na África não tinha isso. Na África o cara dava santo, ou o cara tocava, ou segurava na criança, né? Ou dança ou segura na criança, tem que ter uma atividade do cara fazer. Aqui no Brasil criou-se o costume de homenagear aquele cara, que está lá tocando e arrumando e se empenhando, e dar lá um título para o cara. Por isso que eu acho também que,
qualquer título que você quiser dar dentro da sua casa para um cambondo é válido. Pode ter um nome que a gente não tenha, mas é a sua casa, você dá o nome lá do cara que você quiser. É o cambondo que pinta a parede, é o cambondo que limpa a janela, é o cambondo... Só que aqui a gente também acostumou a uma coisa muito ruim, que ninguém está satisfeito com o seu destino. O cara vai para a casa de santo, chega lá, ele faz o santo, a mãe de santo joga, diz, olha, você, o teu caminho é esse aqui, você vai ser rinfula na casa. Pô, quero. Vou ficar dentro da cozinha, eu quero botar meu pano na costa, né? E ter filho de santo e essa coisa toda. Então, ninguém está satisfeito com isso. As pessoas já vieram da Bahia para cá, para o Rio de Janeiro, baseado nisso. Lesseng, quem deu DK para Lesseng? Quem deu DK para Siriaco? Quem deu DK para Joãozinho? Né? Quem deu DK para esse povo? Ninguém deu. Eles vieram com a cara e a coragem. Não quero mais ficar aqui, tá pequeno para minha gaiola. Eu quero cantar na árvore direto. Eu vou ter minha casa. Lesseng veio para cá, Lesseng era alfaiate. Teve lá a oficinazinha de alfaiate dele na cidade muitos anos, morou ali na Rua Navarro, tinha os conhecimentos dele, jogava o búzio dele, e as pessoas, muita gente que jogava búzio com ele, participou do primeiro barco dele aqui em 44. Lesseng veio para o Rio de Janeiro, Lesseng fez santo em 29 e veio para o Rio de Janeiro em 39. Comprou um terreno aqui, que é aquele daqui de Anchieta, e colocou o primeiro barco dele, comprou em 39, colocou o primeiro barco em 44, quando ainda não existia aquele barracão. Tudo era feito naquele casarão de cima, né? Quando eu cheguei no Bate-Folha em 83, eu ainda vi as marcas, onde era a sala de costura, tinha as marcas lá do quarto de santo, né? Então, isso tudo foi feito depois. No barco de Mabegi já tinha o barracão lá embaixo, em 47. Então, essas coisas foram caminhando e as coisas vão se misturando e a gente começa a não entender determinadas coisas, como, por exemplo, hoje a gente fala, que a minha tia Arlene, de Catendê. A gente entende Catendê não como o santo das folhas. Catendê era um culto feito pelos pigmeus que cultuavam o jacaré. Eles se vestiam com o couro do jacaré e faziam culto àquele animal. Existe até uma cantiga que corrobora com isso. Aquela cantiga Tumalagandu, oke, Ganga Tumansi, oka. Os homenzinhos jacaré são os feiticeiros desse pedaço aqui de chão. Aqui quem manda são os feiticeiros, que são os homenzinhos jacaré. Então isso é um culto de Catendê na África. Vindo para cá, é aquela história de Iemanjá. Alguém tinha que ser do mar. A vaga de água doce já estava preenchida por Oxum. Então salgaram a água para Iemanjá, ela ficou sendo rainha do mar. E é uma coisa muito bem aceita pelo pessoal de Queto, mais bem aceita do que a gente, quando a gente fala, né, dessa questão de Catendê, dessa questão de Lembá ser fêmea, né, porque se veste como fêmea, usa as coisinhas de fêmea, só come bicho fêmea e é macho. Aí fica um negócio, ou seja, são adaptações que foram sendo criadas para contemplar aquilo que interessava. Quando a gente vê que a verdade é a versão que nos interessa do fato, né? Do jeito que o fato é contado, se interessar para mim é verdadeiro, se não interessar, eu acho que é mentira. E nesse contraponto aí a gente vai indo, né? A gente tem outros exemplos aqui, de Zaze. O pessoal cultua Zaze com justiça. Já eu acho que uma assimilação do Yorubá. Porque, na realidade, o nosso Deus da justiça é Vunji. E que não tem nada a ver com Herê. Tem absolutamente nada. Vunji não tem nada a ver com Herê. Vunji é o Deus da justiça. Principalmente a justiça familiar. O cara que está se largando a mulher, né? Tem umas coisinhas para fazer para Vunji. Que esse é o nosso Deus da justiça. E não Zaze.
Zaze para a gente é o raio, a força do raio, a violência do raio, o brilho do raio. E para cada uma condição dessa, a gente tem o Zaze Moene, a gente tem Quilomino, a gente tem Nebumo, e a gente tem uma série de santos que representam cada uma etapa disso, dessa correspondência com o raio, e de tudo que o raio faz acontecer. Né? A gente tem, por exemplo, um exemplo da identidade, da diferença, que eu acho fantástica. Kayala, para a gente, é um santo que é da mistura da água do mar com a água do rio, que a gente conhece como pororoca. E a maioria cultua Kayala como da água salgada, né? A gente do Copaponsaba cultua como da água doce. Eu acho que aí é uma questão só de quem está olhando por aqui, quem está olhando por ali. O fato é que Kayala para a gente é uma santa de água doce. E para a maioria das pessoas de Banto, para a maioria dos Banto, é de água salgada. É porque em Salvador eles falam Kayala como se fosse Iemanjá. Sim, eu sei isso. Então, toda essa diferença vem da origem de cada um. Né? Vem lá de Manuel de Coce, passando por Bernardino, de Bernardino para Leceng, de Leceng para Mabegi. Então, esse filtro é diferente, né, do filtro do Gito, do filtro do Volte, do filtro do Aluango, porque vieram de situações diferentes, de gente que era de uma tribo e gente que era de outra tribo, gente que se originou em Angola, gente que se originou no Congo. Isso aí é que faz a diferença, que dá identidade e que eu acho isso fantástico, que a gente deveria preservar e respeitar o outro, baseado nessa diferença, no direito que cada um tem de ser diferente por causa da sua origem. Né? Eu acho que eu já falei muito, né? Não tem mais necessidade de me alongar. Queria agradecer de novo a presença de todo mundo. Muito obrigado. E é isso. Você fala muito. Eu só botar uma coisa ali. Na verdade, o idioma acabou sendo trocado. Kayala, eu acho que quem botou isso ali leu errado. Porque, na verdade, a divindade é Kayaya, e virou Kayala, o L. Kayaya quer dizer peixinho. Kayala é Então porque Kayala quer dizer rapazinho. Kayaya quer dizer peixinho em Kibundo. Então é só uma questão de raciocínio. Aonde vive um peixinho? Na água, tanto na água salgada como na água doce. Até a cantiga que é muito comum o pessoal cantar para Dandalunda quando toma banho, ela no final fala Kayaya. Tambelacimão, Cambandu. Aí é Kayaya. Não fala em Dandalunda. Então tem essas modificações também. Essa cantiga para a gente é uma cantiga para Kayala, não é para Dandalunda. Então é isso que eu estou falando. Kayala no final. Então, só que as pessoas Kayala botam... para a gente não é Dandalunda. Então, por isso que a maioria bota como se fosse Dandalunda. E essa cantiga, tudo bem, ela se banha também na água doce. Então tem essas particularidades de uma divindade para outra. Bem, eu acho que estão todos contemplados agora com os senhores. As perguntas, curiosidades. Zambe, zambe, hoje zambe. Zambe, zambe, hoje zambe, zambe o apongungi. Hoje zambe, hoje zambe. Zambe, zambe, hoje zambe. Zambe, zambe, hoje zambe, zambe apongungi. Hoje zambe, hoje zambe. Zambe, zambe, hoje zambe. Zambe, zambe, hoje zambe, zambe o apongungi. Hoje zambe, hoje zambe. Zambe, zambe, hoje
Zambi.